Estamos gravando esta que é a segunda aula da nossa matéria História de Israel. Segunda aula desta matéria História de Israel, curso médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Esta matéria terá 6 aulas de duração, né, para que façamos o sincronismo com o irmão Kleber, que está lá no bacharel. Então, esta aula terá sua finalização no dia 25 de setembro. Por quê? Porque Labor Day, geralmente não temos aula, que é a primeira segunda-feira do mês de setembro. Anote aí, a primeira segunda-feira de setembro, 4 de setembro, não temos, costumamos não ter aula. Por ser Labor Day, entendemos que é um feriado quase, não digo 100%, mas é 70%, e muita gente sai de viagem, e aí fica muito difícil reunirmos a maioria, um bom número de alunos no dia de Labor Day, né, que é o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, anotou aí, dia 4 de setembro não teremos aula, vamos postar já essa semana, lembrando aos alunos, né, por isso que pulamos do dia 28 de agosto para o dia 11 de setembro, aí mantemos a aula no dia 18 e fechamos no dia 25 de setembro. Uma coisa importante, eu vou falar isso também no finalzinho, nesta matéria não será prova, será um trabalho. E esse trabalho eu já quero adiantar vocês aonde ele vai estar. Lá no final da apostila, lá no finalzinho, você vai encontrar um questionário. Não sei se você já folheou, é um questionário de 100 perguntas sobre a história de Israel. Uau, 100 é para matar. Não, não é para matar, não. São 100 perguntas que podem ser facilmente as respostas encontradas dentro da apostila e dentro dos slides que eu enviei para vocês. E aí alguém vai me perguntar qual a data de entrega? 30 de outubro. 30 de outubro. Anote aí, eu também vou estar postando a data no grupo, para você não perder o fio da meada, mas será 30 de outubro, ou seja, de hoje a mais de 2 meses lá na frente. Então, eu sugiro que já comecem a responder as questões. Aí você vai perceber que, na medida que a gente vai ministrando as aulas, na verdade, dentro da temática que estaremos estudando, cada uma destas 100 perguntas, a maioria delas já vão estar sendo quase que automaticamente respondidas, né? Basta que você mantenha a sua atenção, faça as suas anotações, como, por exemplo, a pergunta número 1. Quando começa a história de Israel? Se você prestar atenção hoje na minha abordagem, você vai saber quando começa a história de Israel. Número 2, pelo fato de Israel ter se bandeado para a idolatria, desobedecendo a ordenança de Deus, fez com que Deus desistisse de suas promessas. Aí você vai perceber, né, que também na temática de hoje a gente já estaria dando a resposta a essa pergunta. E assim todas as demais, no total de 100 perguntas. Então, esse vai ser o trabalho, não teremos uma segunda data, não temos como adiar. Eu sei que alguns vão me pedir uma prorrogação, mas infelizmente nós estamos dando uma antecedência de 2 meses. Não é coerente a gente colocar uma outra data, né, para um aluno que até o dia 30, né, mas aí vai depender do aluno se organizar. Prioridades são prioridades. Eu quero acreditar que quem está aqui estudando entende isso como uma prioridade. Amém, irmãos? Eu penso que estar aqui é prioritário. É Pastor, tem que ser. sacrifício, é suor, não é fácil, entende? Se você está aqui estudando, entendendo que é um sacrifício, é suor e uma prioridade, claro, você vai se organizar da melhor maneira possível para não ter problemas. Então, eu Se não a tenho gente como. terminar, Como? pastor, e se a gente terminar antes, pode mandar antes ou tem que ser só Não dia tem 30? problema. É até no máximo Ah, tá 30 bom. de outubro. Se terminar antes, glória a Deus. E é Eu para não vou receber copiar, depois. Depois do dia 30 de outubro, você pode orar, jejuar, clamar, chorar, espernear, gritar, até me chantagear. Você não vai ter chance nenhuma. pastor, é para copiar a pergunta e a resposta?
somente a resposta. A senhora vai colocar os números, por exemplo, número 17, só a resposta da 17. Não há necessidade de colocar as perguntas, somente os números. Não esqueça do número. Estão entendendo? Tem que colocar o número e ao ladinho a resposta. Não há necessidade de colocar a pergunta. Colocando o número certo, com a resposta certa, já está tudo certinho. Vamos lá, então. Página 2. Ai, obrigada, meu Deus. Bom, nossa apostila, ela não é muito grossa, né? Mas ela é de um tamanho médio, se assim podemos dizer, né? Pequeno, né? Na verdade. São 26 páginas de conteúdo e 5 de exercícios que vocês vão trabalhar com essas 100 perguntas. Vamos lá. Aí está na página 2 o resuminho do conteúdo desta apostila. Teologia do povo de Israel. Está ali o nosso irmão Wellington com uma camiseta que eu nunca vou ter, nunca. Olha o amarelão dele. Está lembrando uma banana bem amadurecida, excelente para fritar. Oh, desculpa, irmão, eu não estou querendo ser indiscreto, não. Eu estou com uma fome doida. Eu vi essa camiseta, me lembrei de banana frita na manteiga. Ah, coisa boa! Na manteiga, irmão. É o que eu vou fazer. Termino aqui a aula, tenho lá uns 3 bananões, vou fritar na frigideira, na manteiga, e vou comer que nem um condenado. Hoje eu tive um dia difícil demais, não consegui almoçar, não. Eu falei com a minha esposa, né? Não peste nessa banana, não, que eu vou fritar com vontade. Né? Agora aparece o irmão aí com a confirmação de Deus, né? O amarelo banana. Meu Deus, é Deus mesmo confirmando a sua mensagem. Vamos lá. Teologia do povo de Israel. Nós dividimos essa história em 5 partes. Período veterotestamentário, 2. Período intertestamentário, 3. Período neotestamentário, 4. Período histórico, 5. Período moderno. Israel é a única nação do mundo que poderíamos dizer que nos damos o luxo de dividir a sua história em 5 etapas, porque é uma nação antiga, não tão antiga como o Egito, como a Babilônia, como a Pérsia, mas é uma nação bem antiga. E, mais interessante, é uma nação que está praticamente todinha ela documentada dentro das páginas da Escritura Sagrada. Então, praticamente 85% da história de Israel está documentada nas páginas da Bíblia Sagrada. Por ser uma nação diferente, até na introdução da matéria ela é diferente. Olha só, Deuteronômio 33, 29. Bem-aventurado estou, Israel, quem é como tu? Realmente, a nação de Israel é única, ela é singular. Não existe nenhuma nação do mundo parecida com a nação de Israel. Há 3 denominações diferentes para a descendência de Abraão. Isso aqui é importante. Hebreus, provavelmente por ser Abraão descendente de Eber. Está lá em Gênesis 11, 14 a 17. Israelitas, relativo a Israel, nome recebido pelo patriarca Jacó, após seu encontro com Deus no Val de Jaboque. Gênesis 32, 27 e 28. E, por último, judeu, relativo a Judá, um dos 12 filhos de Jacó, ao qual foi prometido o cetro do reino. Gênesis 49, 10. Sendo assim, não há qualquer diferença na designação deste povo. Paulo usou para si as 3 denominações, e ele assim a coloca em Filipenses 3:4, Romanos 11:1 e 1 de Coríntios 9:20. Mas eu quero deixar claro que essas 3 denominações, elas podem ser usadas a nível da história. Em se tratando de antropologia, né, que é o estudo do homem, ou de etnologia, que é o estudo das raças, aí já muda um pouco. A designação judeu e israelita no estudo da etnologia, né, que é o estudo das raças, muda. Qual é a diferença? Na etnologia, o estudo das raças se refere que judeu
é todo descendente de israelitas, quer dizer, nasce fora do Estado de Israel, nasce fora do Estado de Israel, mas ele é sobrinho, filho, neto, bisneto, tataraneto de israelitas. Daí é chamado de judeu. Por outro lado, o israelita é aquele que nasce dentro do território de Israel. Então, na etnologia, sim, existe esta diferença. Entretanto, na teologia, não. Na teologia, as três designações, sobretudo a nível da história da nação de Israel, elas são bem aceitas e compreendidas como iguais. Este foi o povo especial de Deus, com o qual ele fizera um pacto através de Abraão. Vemos isso nos capítulos 15 e 17 do livro de Gênesis, para dar-lhe a terra de Canaã e abençoar através dele todos os povos da terra. Então, em Gênesis 12, 1, 3 está ali, vamos dizer, o contrato que Deus faz com Abraão em lhe abençoar e, através da sua descendência, abençoar o planeta Terra. O propósito desta eleição foi usar Israel como canal para espalhar sua salvação por todos os cantos da terra. As Sagradas Escrituras foram primeiro confiadas a eles. Romanos 3, 2. A eles primeiro coube a adoção de filhos, as manifestações da glória de Deus, as alianças, a lei divina, o culto e as promessas. Então, Deus primeiro chama a nação de Israel. Outro detalhe também coube a eles a tarefa de ser o povo do Messias, o ungido, é o que nos ensina em Romanos 9:5. Tudo isso os torna constante objeto da preocupação de Deus em toda a Bíblia, tornando obrigatório estudar e entender o plano de Deus para este povo. Tudo que afeta a nação de Israel afeta a nossa vida, afeta a vida do planeta Terra. Tanto que no Salmo 122, versículo 6, tem uma orientação, né, de Deus com uma promessa: orai pela paz de Jerusalém. Eu sei que tem milhões de cristãos que não oram pela paz de Jerusalém, pastores que não estão nem aí com respeito a essa declaração bíblica, mas é uma promessa. Quando nós amamos a nação de Israel, claro que Deus, ele por amor à sua própria nação, a nação que ele escolheu, que ele elegeu, ele não vai deixar de abençoar aqueles, né, que orem pela sua querida nação. Não que Deus ame mais a Israel do que aos gentios. Não se trata disso, é que se trata que Deus, por eleição, escolheu primeiro a Israel e depois, claro, a salvação, como o próprio Jesus disse, que a salvação primeiro veio para os judeus, ela foi estendida, foi alcançada para os gentios. Daí Deus tem planos diferenciados com Israel e planos diferenciados com a igreja. Vamos entender então a teologia do povo de Israel. Podemos resumir a questão teológica referente aos judeus em uma pergunta: há ainda algum propósito de Deus específico para este povo após o surgimento da igreja cristã? Ou eles serviram apenas até o início desta era, não havendo mais significado para a sua existência como nação? Olha a pergunta, é uma pergunta extensa. Eu vou de novo, né, falar sobre essa pergunta. Olha só, há ainda algum propósito de Deus específico para este povo após o surgimento da igreja cristã? Ou eles serviram apenas até o início desta era, não havendo mais significado para a sua existência como nação?
Alguns A têm, Bíblia nos diz que sim, né? claro que Nos sim, afirma que sim, muito. mas infelizmente alguns cristãos, até pastores, estão tendo dificuldade. Só um momentinho, estão aqui dizendo que está tendo um problema na sessão do bacharel em teologia. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. Oh, só um momentinho. Deu aqui um problema estranho. Não. Ok, perfeito, perfeito. Já está solucionado aqui. Eu recebi uma mensagem meio truncada da outra turma, mas está certo. Como disse irmão Zandro, a Bíblia diz que sim, que o projeto de Deus não terminou com a nação de Israel. Tá? Muitos pastores trocam as coisas, dizendo que no momento que chegou a igreja substitui Israel. Isso não existe na Bíblia. Como existe um jargão que vários pastores dizem e que você não encontra em nenhum lugar da Bíblia. Que jargão é esse? A igreja é o Israel de Deus. Aonde está escrito isso? Se alguém me mostrar 1, 2 ou 3 textos que me provem isso, eu estou aqui com toda humildade para reconhecer que eu tenho errado ao longo dos últimos 50 anos. E eu não tenho problema, irmãos. Já fiz isso várias vezes em admitir publicamente, olha, estou aqui para pedir perdão porque eu errei nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos que eu tenho ensinado tudo atravessado. Então eu não tenho problema, irmãos. Uma coisa que Deus sabe, eu estou cheio de falhas, defeitos, imperfeições, tem muita coisa a desejar. Mas uma coisa que meu pai, que não era cristão, mas judeu, ele insistia muito comigo em dizer o seguinte: meu filho, imediatamente quando você perceber que passou 10, 15, 20 anos da sua vida ensinando alguma coisa errada, seja homem para admitir e confessar que você estava ensinando errado, porque nisso há honra, nisso há nobreza, e isso é bonito, para que as pessoas pensem que você não é dono da verdade, está um pouco arrogante. Então, não tem problema, irmão. Se eu estou errado, se eu me equivoquei, se eu me enganei, não tem problema de chegar aqui e dizer, ó, gente, me perdoe, errei 40 anos. E eu quero fazer a coisa certa. Então, até aonde eu tenha conhecimento na Escritura Sagrada, eu nunca encontrei um texto que dissesse com todas as letrinhas: a igreja é o Israel de Deus. Não tem escrito isso, gente. Alguém encontrou esse texto? Alguém tem esse texto para me ajudar a entender? Então, que negócio é esse? O que está acontecendo com os pastores? Será que eles estão jogando a bola tão longe assim para escanteio? Eu falo isso com muito respeito, gente. Às vezes eu fico assustado que os camaradas criam umas frases de efeito que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é preocupante demais, mas que Deus nos ajude a lutarmos pela pureza das escrituras sagradas. Continuando aqui, ó. Alguns afirmam que a nação de Israel teve um papel provisório como instrumento dos propósitos de Deus. Isso não funciona, e tampouco a Bíblia confirma isso. Esse papel terminou com a vinda do Messias ao rejeitar Jesus, e Israel teria sido definitivamente perdido qualquer exclusividade diante de Deus. Não funciona isso e não procede. A menos que eles se convertam e se integrem à igreja, não há nenhuma perspectiva dentro do plano de Deus. O plano de Deus ainda é válido para eles. O que diferencia a situação é essa: 2 pontos. Não existe privilégios no que diz respeito à salvação para os judeus. Uma coisa é entendermos na Bíblia, que a salvação vem dos judeus. Outra coisa é reinterpretar esta salvação como colocando os judeus como privilegiados, de que eles automaticamente, apertou o botão, já estão salvos. Não, 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 não. Eles não estão automaticamente salvos. Eles precisam ter uma experiência com Jesus Cristo, aceitar o Messias, não é, como seu Senhor e suficiente Salvador. Então, o fato de eles serem a nação eleita por Deus
não lhes dá a isenção de terem uma experiência com Jesus Cristo. Eles precisam, né? A primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20, diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, não há privilégios para judeus ou gentios. A salvação, ela precisa ser encarada como um privilégio dentro do livre-arbítrio de cada um. É um privilégio, sim, desde que você escolha abraçar este privilégio. Para estes, eu acabei de falar isso agora, para estes, a igreja seria agora o Israel de Deus, mas não existe isso. Não existe isso escrito em nenhum lugar. Por isso, as promessas contidas no Velho Testamento dirigidas a este povo não são literais, são geralmente espiritualizadas. Não existe no futuro algum privilégio, alguma distinção em relação aos demais. Os judeus passaram a ser igual a todos os povos da terra. Discordamos dessas declarações, né, que são ensinadas por muitos líderes e pastores que têm um probleminha sério na interpretação. Existe, sim, um pacotão de promessas na Bíblia para a nação de Israel. O pacotão é grande, e é tão grande que muitos estão usando dessas promessas e se apropriando de maneira indevida, ou seja, pastores ensinando, não, que essa promessa aqui é para mim. Não, não, essa promessa não é para a igreja, essa promessa é para a nação de Israel. Eu creio que eu já falei em algumas dessas aulas anteriormente, mas vale a pena relembrar nesse pacotão de promessas, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 tem um pacotão ali enorme, e todas estas promessas são voltadas para a nação de Israel. O quê? Não sobrou nada para mim, igreja? Não, não sobrou nada. Deuteronômio capítulo 28. Nós temos que identificar, quando lemos o texto bíblico, para quem o texto está se dirigindo. Se você nunca se habituou a fazer essa pergunta, quando você sempre estiver lendo o texto, faça a seguinte pergunta: para quem, quando, aonde, para quem esse texto está sendo dirigido? Está lá Deuteronômio capítulo 28. Os pregadores de prosperidade, eles amam usar esse versículo 13. Olha lá. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Estarás por cima, não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Primeiro, que são promessas condicionais. Deus vai dar se você cumprir a condição. Segundo, essas promessas não são dirigidas para a igreja, porque você tem que descobrir para quem Deus está falando neste texto. Quando você lê todo o capítulo 28, você descobre a nação de Israel. Segundo, quando essas promessas serão cumpridas? Resposta: no tempo do milênio, no governo de 1000 anos de Jesus Cristo sobre o planeta Terra. Opa! Então, esse grupo de pastores e líderes que estão aí nas redes sociais ensinando que esta promessa é dirigida para a igreja, como é que eles ficam? Equivocados. Que isso, pastor? O problema é que eles só leem o texto, não leem o contexto. Está na lei da hermenêutica bíblica, a lei dos contextos. Qualquer texto na Escritura Sagrada, se você quiser anotar, já falamos isso várias vezes e anteriormente, em qualquer texto tem que ser corretamente interpretado na base de um contexto. O que é um contexto? Os versículos que estão antes, os versículos que estão depois. Isso é chamado de contexto imediato. E tem ainda, porque a lei dos contextos são 6, tá? Não estamos aqui entrando, essa matéria nós vamos estudar mais na frente em hermenêutica e exegese 2. Mas na lei dos contextos são um total de 6. Os 2 mais importantes, o contexto imediato, é o que eu acabei de falar agora, e o contexto remoto. O que é o contexto remoto? Você busca textos, versículos da Bíblia que falam do mesmo assunto a longa distância. Por exemplo,
Em Gênesis, tem grupos de versículos que concordam exatamente com a mesma temática, com o mesmo assunto que está dentro do livro do Apocalipse. Alguém já observou isso? Tem versículos no livro de Gênesis que eles falam exatamente da mesma coisa, lá dentro do livro do Apocalipse. Alguém já viu isso ou não? É interessante, interessante. Lá dentro do livro do Gênesis, não são muitos, são em torno de 10 a 12 versículos que você vai ver que é uma conexão direta dentro do livro do Apocalipse. No livro do Êxodo, por exemplo, você vai encontrar vários versículos que caem dentro da carta aos Hebreus, e assim por diante. Então, temos que ter muito cuidado na questão da interpretação do texto bíblico que está sendo lido. Então, quando você lê o capítulo 28, bato nessa tecla, é importante, são promessas de Deus para a nação de Israel, para mais ninguém. E o cumprimento, e o tempo do cumprimento? O tempo do milênio, dos 1000 anos nos quais Jesus vai governar sobre o planeta Terra. Então, é interessante termos isso em consideração para nós não misturarmos, não é, as interpretações. Vamos adiante. Do outro lado, estão aqueles que olham a aliança de Deus com Israel com algo incondicional. Embora, quanto ao evangelho, eles sejam inimigos, recebem um amor distinto do Pai devido à aliança com os patriarcas. É o que ensina Romanos 11, 28. Isso se tornará evidente no futuro, quando a igreja for tirada da terra, Israel reassumirá seu papel e durante o milênio terá uma posição distinta. É o que eu acabei de falar. Essa visão teológica positiva quanto aos judeus foi realçada principalmente pela restauração da nação de Israel na Palestina. Seu retorno à terra, bem como a reconstrução da mesma, apesar de todos os desejos contrários, obrigou a teologia a uma revisão de seus conceitos. Isso quer dizer que ainda está de pé todas as promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Salomão, Moisés. Deus não falhou em nenhuma de suas promessas, não tem falhado nos seus cumprimentos e não falhará, com certeza, lá nos dias finais da história, o seu fiel cumprimento com a nação de Israel. Vamos conhecer, então, os períodos de tempo, as etapas de tempo nas quais é dividida a história de Israel. Primeiro período, veterotestamentário. Tem um nome feio, né? Vétero. Vétero vem do latim veterum, que quer dizer velho ou antigo. Então, é o período do Antigo Testamento. Esse período se refere à história de Israel registrada no Velho Testamento. Israel é a figura central em todos os 39 livros, mesmo quando esses livros fazem referência a outros povos, fazem-no em sua relação com a nação eleita. A porção histórica do Velho Testamento vai desde o livro de Gênesis até o livro de Ester. Olha que interessante como é dividida a Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica, ela é dividida de uma maneira diferenciada. Creio que alguns de vocês ainda se lembram, porque vem lá de trás da matéria de bibliologia. Os livros poéticos, que são 5, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os proféticos, embora possam conter alguma porção histórica, foram escritos dentro do período abrangido de Gênesis a Ester. Durou aproximadamente 1.500 anos. E por isso vamos subdividir esse período em 6 outros períodos para melhor entendermos. Como a história de Israel ela é muito longa, claro, dá-se o privilégio, ou mesmo dizendo o luxo, de dividirmos em períodos. Primeiro período, o período pré-nacional, que vai de Gênesis capítulo 12, versículo 1,
ao capítulo 19 do livro do Êxodo. Esse período vai desde a chamada de Abraão, em 2002 a.C., até o seu estabelecimento na terra de Canaã por volta de 1500 a.C. Durante este período, não podemos dizer que havia uma nação no sentido exato do termo. Para que haja uma nação, são necessários pelo menos 3 elementos. Olha que importante. Para que haja uma nação, são necessários pelo menos 3 elementos. Se quiser fazer um highlight aqui, é importante porque está ligado, né, ao nosso questionário. Já estou ajudando vocês, já estou dando as dicas, né, para não ficarem desesperados depois lá. Vamos lá. Então, quais são os elementos que fazem uma nação ser uma nação? Um povo com uma cultura única, leis que o regulamentem e um território próprio. Só um pouquinho que o Lucas Morelli está tendo. Ok, está tendo problema com o aplicativo, né? Eu não posso fazer nada, que infelizmente os irmãos deixam para fazer as atualizações na última hora. Sempre tem que estar fazendo atualizações e às vezes o aplicativo dá esse probleminha. Vou lá repetir então os 3 elementos que fazem uma nação ser uma nação. Vou repetir. Um povo com uma cultura única, leis que o regulamentem e um território próprio. Estes elementos foram se unindo ao decorrer deste período até completar-se. Interessante que esses 3 elementos não existiram assim, automaticamente de uma só vez. Eles foram progressivos na linha do tempo. Ele é, por exemplo, um povo com uma cultura única. A nação de Israel já veio por mais de 2000 anos com uma cultura única. Daqui a pouco vem leis que regulamentam a sua existência e um território próprio, que é ali na região da Palestina. Não podemos dizer que Abraão, Isaque e Jacó formaram uma nação. Não, isso é errado. Prestem atenção, isso aqui é importante. Eles não passavam de beduínos no deserto, indo de um lugar para outro. Mesmo os 12 filhos de Jacó, embora tendo multiplicado-se, não passavam de um grupo a mais naquele emaranhado de povos que era a Palestina daquela época. O povo só foi se multiplicar e surgir de forma mais numerosa no Egito. Ali sua cultura e costumes foram se definindo. Ao final de 400 anos, era um povo numeroso, mas não uma nação. O segundo passo só seria dado após sua libertação por Moisés. Olha que interessante. No Sinai começava uma nova fase para este povo. Eles receberam a lei, não apenas o decálogo, os 10 mandamentos, que se tornou padrão mundial. Receberam também toda uma legislação que detalhava o decálogo, bem como outras instruções que regulamentavam a vida religiosa e civil. Mesmo que o período no deserto pareça uma perda de tempo, foi ele quem possibilitou a existência de um código que garantiria para sempre a existência de Israel como nação. Esta lei, de certa forma, tornou-se sua pátria. Olha só! Josué, sucessor de Moisés, ajudou a consolidar Israel. Liderou a tomada da terra, guerreando e conquistando boa parte dela. Agora, olha só isso aqui. Era um povo com cultura própria, leis próprias e em sua própria terra. Aí você vai concluir. Quando exatamente a nação de Israel, ou o povo de Israel, melhor, vamos reformular a pergunta, quando exatamente na história de Israel o povo de Israel se tornou uma nação? A resposta, quando Josué introduz o povo na terra prometida. Então, antes disso, Israel não pode ser considerada uma nação. Pode anotar, fazer um highlight? Antes da entrada de Josué,
introduzindo, colocando o povo na terra prometida, Israel não poderia ser considerada uma nação. Por quê? Porque não tinha ainda uma cultura única, uma cultura própria. Por quê? Porque não tinham um conjunto de leis que regulamentasse a sua existência. E por quê? Não tinham ainda um território próprio. Quando Josué os introduz na terra prometida, Israel já tem uma cultura própria, Israel já tem o decálogo, os 10 mandamentos, e mais do que isso, né? Tem preceitos, estatutos, ordenanças e mandamentos. Opa, nós vamos postar aqui no grupo qual a diferença, né, desses nomes que lemos e pensamos que na Bíblia fala tudo a mesma coisa. Não, preceito é uma coisa, mandamento é uma coisa, estatuto é uma coisa e ordenança é outra coisa totalmente diferente. Mas você lê, vê aquele pacotão e pensa que é tudo a mesma coisa. Tudo tem uma razão de ser dentro da Escritura Sagrada. Anotaram, então? Quando exatamente Israel se torna uma nação? Quando Josué leva o povo a tomar posse da terra prometida. Esse é o chamado período pré-nacional. Aí vem o período teocrático. A palavra teocrático quer dizer governo de Deus, governo divino. E esse período teocrático vai de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, ao primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Corresponde ao período que vai desde a tomada da terra por Josué até o estabelecimento da monarquia com Saul. É o período descrito propriamente no livro dos Juízes. Embora durante o tempo de Moisés e Josué, possamos dizer que eles exerceram um governo teocrático. Chamamos de teocrático porque não havia um governo definido. Não havia um homem específico que poderia ser chamado de líder. O governo de Moisés também foi teocrático. Todavia, como vimos, não havia uma nação. Então, a teocracia, à luz da Escritura Sagrada e à luz da história de Israel, envolvia o quê? A pessoa de um homem e a pessoa de Deus. Deus no céu, dando as diretrizes, dando as orientações a um homem aqui na terra ou a um grupo de homens. Interessante isto. Os juízes foram homens e mulheres ungidos em ocasiões especiais e que serviam como autoridade a quem o povo recorria nas dificuldades. Este período durou cerca de 430 anos. O número de profetas apontados no livro de Juízes foram 12. Olha que interessante. Otniel de Judá, que livrou Israel dos reis da Mesopotâmia. Eude, que expulsou os moabitas e os amonitas. Sangar, que matou 600 filisteus. Débora contra os cananeus. Gideão, que expulsou os midianitas. Ula e Jadir. Jefté, que subjugou os amonitas. Abessã, Aijalon e Abdon. Sansão, grande perseguidor dos judeus. Esse é o período dos juízes, que ao mesmo tempo foi um período de muitas batalhas, de muita confusão, mas também de muito clamor da parte da nação de Israel. Este período foi caracterizado pelo caos, pela confusão, pela bagunça. Juízes 21, 25. A falta de um governo central forte e definido fez com que as transgressões se multiplicassem. A vida moral e religiosa da nação era uma derrocada só. O culto a Baal e Astarte eram muito atrativos pela sua sensualidade. Os juízes tinham um campo de atuação muito restrito, geográfica e politicamente. Os capítulos finais do livro de Juízes contam a história de um crime hediondo em uma consequente guerra civil que serviu para ilustrar o período.
O período dos juízes, irmãos, poderia ter sido evitado. Não sei se vocês já leram isso com bastante atenção. Vou repetir. O período dos juízes poderia ter sido evitado. O que exatamente teria acontecido anteriormente que poderia ter evitado o período dos juízes? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Antes dos juízes, quem estava liderando o povo de Israel? Josué, Josué. Antes de Josué, quem estava liderando o povo de Israel? Moisés, Moisés. Perfeito. Moisés liderou a nação de Israel sozinho ou ele teve ajuda de cooperadores? Minha pergunta. teve a ajuda de operadores, Teve Operadores. vários cooperadores. seguindo o conselho do seu sogro Jetro. 70 homens que foi levantado para Isso, Israel. perfeito. Então Moisés não estava liderando a nação de Israel solito, de forma nenhuma. Então ele contava com ajuda, contava com o conselho do seu sogro, contava com os 70 homens, né, que o seu sogro lhe sugeriu, e foi do coração de Deus que veio essa inspiração. Minha pergunta: Moisés preparou líderes? Sim ou não? Olha o silêncio. Moisés preparou líderes? Sim ou não? Eu entendo que sim. Ué, né? Eu entendo Perfeito. que sim. Podemos mencionar pelo menos 3? E a Bíblia fala deles. Josué, 3. Josué é um deles. Que mais? Caleb, né? Caleb e Arão, Caleb, Arão, Arão, Hur. Temos uma listinha aí de quase 12, 13, 14. Então, Moisés se preocupou em preparar líderes, porque ninguém administra nada sozinho, ninguém governa nada sozinho, e, sobretudo, as coisas de Deus. Pergunto: Josué foi bem-sucedido quando entrou na posse da terra prometida? Sim ou não? Josué foi bem-sucedido quando ele entrou na posse da terra prometida? Sim ou não? sim. Na entrada, sim. 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 Qual era a função básica de Josué? Lembre-se que Moisés foi o legislador, recebeu da parte de Deus as leis e transmitiu-as ao povo de Israel. Mas qual foi a função de Josué? Josué foi um legislador ou que tipo de trabalho, função Guerreiro, né? específica? Ele era um general estrategista, Guerreiro. né? Guerreiro. Anotem isso Guerreiro. aí. Josué foi guerreiro. Mas ele foi colocado também como líder, porque ele sucedeu a Moisés. Confere? Porque ele sucedeu. O próprio Deus disse: meu servo Moisés é morto. Mas agora tu estás no lugar dele. Ninguém vai subsistir a ti. Ninguém vai aguentar a tua autoridade, porque eu estarei contigo. Então Deus deixou bem claro no primeiro capítulo do livro de Josué, que Josué automaticamente, por Deus, seria o sucessor a Moisés. Mas temos agora alguns probleminhas a detectar na administração de Josué. E é grave, porque esses probleminhas desencadearam o período de juízes. Josué se preocupou em preparar líderes? É a minha pergunta. Vemos isso na Bíblia, Josué cercado de líderes ou treinando líderes, ou isso não aconteceu? Não, eu vejo que não aconteceu, mas ele também ele foi muito confrontado pelo povo, né? Após a morte de Moisés. Tem um problema com o Concordo com o irmão Zandro, embora vamos entender à luz da Bíblia. Pelo capítulo 1, Josué tinha uma ordem, tinha uma incumbência, tinha uma responsabilidade. Guardem isso. É só ler com atenção o capítulo 1. Confrontação por confrontação, mais do que Moisés confrontado, meu Deus, é só você ler com atenção
o livro do Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, que vocês vão se dar conta que a confrontação que o povo teve com Moisés foi tão intensa ou mais intensa do povo com Josué. Foi grande, sim, a confrontação de Josué, porque Josué, irmão, substituir Moisés não era fácil, não. Não é uma tarefa para qualquer um, não. Então, o povo cobrou de Josué coisas que chegavam ao calibre ou tamanho de Moisés. Vamos entender aqui: Moisés foi um personagem, Josué foi outro personagem. Deus confiou a Moisés um número X de compromissos e responsabilidades. A Moisés é outro grupo de responsabilidades e compromissos. Entretanto, nem para um nem para outro poderia haver desculpas, porque Deus deixou bem claro para Moisés o seu papel e deixou bem claro o papel de Josué. Ambos foram confrontados, sem dúvida nenhuma, porque sempre assim, toda pessoa genuinamente chamada por Deus, ela será confrontada. Se você nunca foi confrontado, então tem um negócio errado com o teu chamado. Quem é genuinamente chamado por Deus, você vai ser confrontado no seu chamado. Quem nunca foi confrontado no seu chamado, com todo respeito, tem um negócio errado. Aí você tem que parar, apertar o botãozinho do reset e fazer a seguinte pergunta: Senhor, se eu tenho chamado, por que eu nunca fui confrontado? Tem que ter confrontação, gente. Tem que, porque o chamado é Deus quem dá. E quando Deus dá o que é dele, vai incomodar as pessoas que estão ao teu redor, porque você naturalmente vai se destacar, você naturalmente vai brilhar a luz de Cristo, você naturalmente vai despertar inveja, ciúme, vão achar que você é melhor do que o sapo, eu falo com todo respeito, vão achar que você é o dono da verdade, né? Vão achar que você tem nariz empinado, é melhor do que os outros, mas esse é o peso do chamado, tá? Quanto maior o chamado, maior a cobrança, maior o confronto. Imagina o tamanho do chamado de Moisés. A confrontação foi pesada, não foi nada diferente com o peso da chamada de Josué. E piorou ainda porque morreu Moisés. E agora? Quem substitui? Josué. E agora? E Josué era muito mais jovem. Segundo os historiadores, era em torno de 50 a 55 anos mais jovem do que Moisés. E agora, José? É o que eu ia mencionar, pastor Luiz, porque, por exemplo, nós acabamos de citar sobre os 70 anciões que Moisés levantou, né? Sim. Ou seja, a Bíblia não me deixa claro, mas, né, eu posso, né, conjecturar dessa maneira. Sim, sim. E esses 70 se esperava que eles fossem liderar. Exato, exato. Se esperava, mas, curiosamente, muito pouco na Bíblia se menciona o trabalho ou atuação desses 70. Parece que eles foram realmente. Com certeza. Eles foram colocados por Moisés, Deus aprovou aquela iniciativa, mas dá a entender que esses 70, com todo respeito à abordagem que eu vou fazer agora, pelo menos é o que nós lemos no texto, dá a entender que o trabalho deles não serviu para nada, porque em momento nenhum lemos na Bíblia os 70 agindo, os 70 trabalhando. Ok, nas entrelinhas acredito que eles agiram, mas não com tanta intensidade. Eles tinham muitas pessoas debaixo das suas ordens. Exato. Mas os 70 que foi levantado por Moisés é para julgar aquelas pessoas, os casos mais sérios. As questões pequenas, exato. E as pequenas para os outros 70. As causas pequenas para 70. Mas porque Moisés aí perguntamos... não está suportando o peso de tanta gente para ele julgar. Então, por isso foi levantado. Perfeito. Faz sentido isso que os irmãos estão compartilhando, mas alguém já se perguntou por que a Bíblia não faz pelo menos uma menção, uma menção, e não existe, estranho, né?
nenhuma menção direta da produtividade. Não estou questionando que não tenha ocorrido o trabalho dos 70. Acredito que sim, creio no que o texto bíblico diz. Mas tem uma razão. Por que Deus não fez questão de mencionar um trabalho específico que os 70 houvessem feito? Estranho, a Bíblia não faz. Existiu o trabalho deles? Existiu, mas como se tivesse caído um certo anonimato, né? A Bíblia, interessante, ela deixou um certo silêncio, deixa um silêncio. Mas o que mais quero chamar a atenção de vocês é o nível das responsabilidades que Deus dá nas mãos de Moisés e nas mãos de Josué. Deixa eu voltar com vocês no capítulo 1, né, que eu quero fazer disso de um debate. É para nós irmos num plano bíblico de que o período dos juízes poderia ter sido evitado. Poderia. Josué capítulo 1, vamos ver qual o tom que Deus usa com Josué no nível de responsabilidades. É nesse ponto que eu quero bater na tecla e levar que venhamos a raciocinar. Josué capítulo 1. Deus anima Josué, está no título da minha Bíblia. Algumas Bíblias trazem esse título, né? Deus anima Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Aí Deus diz a Josué, esse é o tamanho, essa é a linha territorial da terra que vocês vão ocupar. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E é verdade, Josué foi um guerreiro, lutou aqui, lutou acolá, e ninguém conseguiu vencer ou derrubar a Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Observe no teu versículo 5 o nível das palavras. Não te deixarei, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deus já está preparando Josué o quê? Ele vai ser pesadamente confrontado. Versículo 6, olha a confirmação aqui. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Olha o 7, olha os termos que Deus usa no versículo 7. Tão somente esforça-te. Vai ser muito duro. Deus em momento nenhum falou isso com Moisés. Esforça-te. Você vê isso na Bíblia? Deus falando com Moisés? Em momento nenhum, interessante. Deus não fala isso a Moisés. E ser muito corajoso. Epa! Em momento nenhum, Deus fala desse jeito com Moisés. Por quê? Porque Deus já está sabendo, ó, a tua tarefa vai ser pesadíssima. Cuida em fazer conforme toda a lei. Olha a preocupação de Deus. Ó, você vai ser bem-sucedido se você cuidar da lei. Se você fizer tudo conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido aonde quer que andares. Verso 8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o segredo da vitória de Josué estaria onde? Obedecer. Obedecer. Piamente a Escritura. Olha que coisa linda. Josué já recebeu as orientações. E nas orientações que ele recebeu na Escritura e de parte de Moisés, você pode não acreditar, estava implicada
a orientação de ele preparar líderes. Mas Josué ficou ocupado demais com batalhas, ocupado demais com conquistas, ocupado. E esqueceu de alguns pontos que a própria Escritura, que ele foi orientado a segui-la, a obedecê-la, para que pudesse ser prosperado plenamente. Não estou dizendo que Josué não prosperou. Só que ele falhou em deixar líderes preparados. E o livro de Juízes abre uma página aterrorizante. Uma anarquia sem precedentes. Vamos no primeiro capítulo do livro dos Juízes, e é triste isso aqui. Na verdade, eu quero chegar no último versículo do livro de Josué e entrar no primeiro livro, versículo de Juízes. Sim, irmão Wellington. Eu mando uma mensagem para o senhor, não sei se o senhor pegou ela aí, que eu vou ter que, tem 9h30, tem um culto na igreja, de uma semana, aí vou ter que estar lá. Que pena. Tá bom? Eu acabo de ver o restante gravado. Na medida do possível, me permita dar uma orientação, na medida do possível, evitar ter trabalhos paralelos, porque o irmão que sai no prejuízo de uma certa forma, na medida do possível. Sei que às vezes não é possível, mas converse com o pastor Fabiano para evitar... Ele mandou mensagem, eu nem sabia, ele falou isso há umas 3 semanas, eu esqueci. Aí agora que você não vai estar lá, Senhor Jesus. Vai ter que converse com ele, diga que eu pedi que o irmão conversasse com ele. Vamos evitar atividades paralelas, senão prejudica os irmãos no desenvolvimento da classe, entendeu? Para evitar na medida do possível. Sei que vão haver situações que não vão ser possíveis, mas não é uma coisa nada muito coerente, né? Ter 2 atividades ao mesmo tempo, porque isso gera prejuízos para os alunos, tá bom? Sem problemas, tá? Depois o irmão assiste o restante da aula. Obrigado por ter avisado, obrigado. Vamos lá. Livro de Josué, vamos ler o último versículo do livro de Josué, que nos chama muita atenção. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 29. Só para deixar isso aqui bem estampado. Depois dessas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos líderes que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Josué. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Essa terra veio a ser herança dos filhos de Josué. Verso 33. Faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada a Finéias, seu filho. Muito interessante. Os versículos 14 ao 25 fala da renovação de Josué com a aliança com o povo. Por que eu estou mencionando isso? Em nenhum momento vemos Josué falando da possibilidade de preparação de líderes. Aí abrimos o livro dos Juízes. Abrimos o livro dos Juízes no capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Aí o verso 2, que é bem chamativo. Respondeu o Senhor: Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Definitivamente Deus estava com a nação de Israel? Sim. Mas vamos ver o que diz o último versículo do livro de Juízes. O último versículo está em Juízes, capítulo 21,
versículo 23, 24 e 25. É chocante esses últimos versículos de Juízes. Capítulo 21, versos 23, 24 e 25. Assim fizeram os filhos de Benjamim quando as moças estavam dançando. Cada homem pegou uma delas para ser sua mulher, conforme o número deles. Então foram e voltaram à sua herança e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Verso 24. Naquele tempo os filhos de Israel partiram dali e foi cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Na verdade, eles não faziam nada certo, pensavam que estavam fazendo certo. Então, em outras palavras, o período de Juízes, vamos assim usar na teoria, poderia ter sido evitado, ou poderia ter acontecido de outra maneira, não da maneira que aconteceu, levando a nação a estar naufragada pela opressão de 13 inimigos. Mas todas as vezes que a nação clamava a Deus, claro que Deus dava a libertação, dava o livramento, mas a nação poderia ter sido poupada de todo este episódio tão difícil, tão pesado. Aí temos o número 3, período monárquico unificado. Pastor Luiz, Sim. Pastor Luiz, só ler o versículo 15 aqui de Josué 24, a gente tentar imaginar qual que era a situação desse homem de Deus no meio daquele povo. Olha só, porque, igual nós estávamos falando, né, Moisés estava com um povo ainda todo com um DNA de escravo. Exato, né? exato, eu concordo. Depois de 40 anos no deserto, as pessoas já estavam se encaminhando para se tornar uma nação, já tinha passado né, os 2 primeiros passos né, para se tornar uma nação. Aí aqui, depois do terceiro passo, já era uma nação, mas é onde, por exemplo, os 70 aparecem e os 70 desaparecem. Mas aí imagina só Josué nessa posição. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, o que esse povo estava fazendo para ele falar isso? Parece mal servir ao Senhor? Né? Aí ele continua. Escolhei hoje. Então escolhe quem que vocês querem servir. Né? Os deuses que serviram seus pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagina a situação que esse homem estava. Porque ali já tinham todo um sistema, vamos dizer, político já organizado, formado ali dentro da nação de Israel. Né? Já tinham, os 70 com certeza já tinham homens que substituíram eles, e esses homens tinham pessoas que seguiram eles. Então não é desmerecendo a luta de Moisés de maneira nenhuma, e não contrariando a abordagem do pastor com relação a ser evitado, sim, mas assim, só ver uma situação que esse homem passou também para poder liderar aquele povo, né? Ele não passou, ele não estava de férias, não. Ele não estava de férias no Caribe, não. Ouvindo o irmão, chegamos a uma conclusão bem curiosa. Algo semelhante, não igual, claro, se aplica a Moisés. Como assim? Lembremos-nos que a cobrança do povo a Moisés foi muito mais intensa, com certeza. Foi intensa, vamos assim dizer. Josué, talvez, em teoria, foi mais intensa porque ele estava tentando substituir a Moisés, mas, na verdade, ele não tinha que tentar, ele tinha que fazer o seu papel. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com um peso de confrontação, mas aprendemos aí 2 lições terríveis, ou por que não dizer grandes. Moisés foi um homem de Deus, sem dúvida nenhuma, foi confrontado pesadissimamente, teve uma tremenda responsabilidade, um tremendo papel na história da nação de Israel, sem dúvida nenhuma. Mas no finalzinho, geralmente é no final que as coisas se definem, né? Por isso que diz lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, melhor o fim
do que o início ou o princípio de todas as coisas. E geralmente é assim, irmãos. De nada vale eu estar servindo a Deus 40, 50 anos, se no finalzinho eu não aguento o tranco, porque é no final que se definem as coisas. E vamos lá, vamos olhar o final de Moisés e o final de Josué. Não é a minha argumentação, é o que a Bíblia argumenta. Moisés fez o que fez, usado por Deus, grande homem, comunhão, intimidade, mas a pressão de 3.600.000 pessoas clamando: Moisés, dá-nos água! Moisés, temos sede! Moisés, Moisés! E aí Moisés vai para o Senhor: Senhor, o que eu faço? Meu filho, faz o seguinte, tá vendo aquela rocha ali? Fala a rocha. Fala. E pronto, já está resolvido o problema. Mas eu vejo, por fé, embora o texto bíblico não dá muitos detalhes, né, mas eu vejo o povo lá gritando: dá-nos água, dá-nos água. A pressão aumentou. Moisés, o homem mais manso da face da terra, segundo Números capítulo 12, não aguenta. O que ele pega? O cajado, que bum, bate na rocha. Saiu água? Saiu. Mas não era como Deus queria. Deus queria que ele falasse. Preste atenção. Só por causa que ele não falou, o resultado foi o mesmo. Estão me entendendo? Quem está me acompanhando? O resultado foi o mesmo. Saiu água. O povo foi saciado na sua sede. Mas o problema não estava com o povo em específico. Embora o povo foi o responsável pela excessiva pressão. O problema foi a postura de Moisés em obedecer ou não ao que Deus lhe ordenara. E essa falta curiosa de obediência acarretou o quê? A consequência mais impressionante. Porque não falaste a rocha, mas a golpeaste, dando ouvido ao povo. Por isso que tu não entrarás na terra prometida, haverá de longe. Uau, essa aí é pesado, gente. Pastor, a tarefa desses 70 homens para ajudar o Moisés, está aqui em Êxodo 18, 17, né, dos 70 homens que ajudou Moisés. Não foi fácil também, não, porque eles tinham que julgar as causas pequenas. Então, para 70 homens, para tomar conta daquele povo, tudo, as causas mais dificultosas eram para Moisés, as mais fáceis eram para os 70. Então, esses 70 homens, eles trabalharam foi muito também. Eles tinham muito trabalho para eles também. Por isso que a preparação e a dependência para com Deus tem que ser muito constante, porque do contrário... grande, desses 70 homens também. Perfeito. Para um grande chamado, uma grande responsabilidade. Então, todo chamado e toda responsabilidade, ela precisa ter o quê? Manutenção, preparo, porque do contrário ninguém aguenta, né? É como um corredor. Um corredor, ele tem que treinar todos os dias, se alimentar bem, dormir bem, ter uns cuidados para manter o seu corpo em bom funcionamento. Espiritualmente é a mesma coisa. Aqueles 70 sim tinham muita responsabilidade. Entretanto, só Deus sabe. Nós não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém. Até que ponto eles compreenderam a manutenção da sua responsabilidade, do seu compromisso? Isso não sabemos. A Bíblia não entra em detalhes, entende? Uma coisa eu sei. Moisés tinha tudo nas mãos. E por que na última hora? Por que na última hora Moisés sucumbiu à pressão? Irmão Wilson, posta aqui, persistência. Essa é a parte mais complexa de nós seres humanos. Passamos anos e anos e anos aguentando o rojão, mas na hora final, que é a hora mais crítica, nos falta esse ingrediente, persistência. É um exemplo para mim, um exemplo para você, para todos nós. O que adianta a gente gastar 50 anos servindo a Deus se no finalzinho falta-nos o fator chave que fecha tudo? Persistência, perseverança. Algo parecido aconteceu com Josué. Só que Josué introduziu o povo, mas não preparou líderes, e aí gerou um probleminha, uma consequência. A falta de persistência ou a falta de cumprimento com as partes colocadas por Deus vão gerar
consequências, vão gerar situações. Então, não tem como. Então, Moisés e Josué, vamos colocar eles lado a lado. Homens de Deus tremendos, maravilhosos. Porém, falharam com a falta de persistência na última hora. É um exemplo para mim, é um exemplo para cada um de nós, sem dúvida nenhuma. Então temos que batalhar, duro, 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 duro. E quanto maior a pressão, mais preparação, mais dependência para com Deus. E a coisa que fica mais perigosa é no finalzinho. Se você está percebendo que está chegando no finalzinho, ó, redobra as forças, redobra o clamor, redobra a dependência. Assim, eu não vou soltar a toalha justo agora. Passei tanta prova, agora vou chutar o balde agora, no minuto final. Que Deus nos ajude, né? É interessante tudo isso que nós estamos falando, porque leva a nossa mente a trabalhar. Tem coisas que a Bíblia nos explica com detalhes e tem coisas que realmente a Bíblia não nos explica. E o que não nos explica, com certeza, vamos entender melhor quando estivermos na eternidade. São 9h40, nosso irmão Lucas batalhou muito, né? Fez igual a Josué, batalhou muito para entrar. Meu Deus, que é isso, Lucas? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Lucas, eu vou te dar uma recomendação, como eu dou a todos os alunos. Não deixa para cima da hora. Pega uma vez na semana o seu aplicativo e procure buscar se ele está pedindo updates. Geralmente, quando dá esse probleminha de dificuldade de conexão, é porque o aplicativo não está ainda com o aplicativo atualizado, updated. Então não deixa para cima da hora, né? Um dia antes, horas antes. Por incrível que pareça, professor, eu atualizei todos os aplicativos. Eu atualizei todos. O Zoom é um dos poucos, na minha experiência, veja bem, é um dos poucos, não é o único, tem uns 2 ou 3. Que dependendo do aparelho que você esteja usando, ele pede de 2 até 3 atualizações. É coisa doida. É o único aplicativo. Tem poucos, são 3 ou 4. E o Zoom é um deles, né? Sobretudo na plataforma Mac. Se você tem qualquer aparelho Mac, seja iPhone, iPad, MacBook, é porque eu tenho um MacBook e eu tenho um iPad, eu tenho Zoom neles também. E é interessante. Eles pedem de 2 a 3 atualizações, em alguns casos, por dia. Ou ao invés de fazer tudo em uma semana, eles fazem um só dia. O Windows é diferente. O Windows faz uma, em média, por semana ou a cada 15 dias. É só uma dica, entendeu? Para ter segurança que em cima da hora não vai dar o problema de travar e de não permitir a entrada na conexão. Vamos lá ao período monárquico, vamos terminar com o período monárquico. Eu te sugiro, então, depois assistir a aula completa, gravada, né? Porque nós deixamos algumas importantíssimas orientações que tu não pode perder. Se perder, pode dar problema para o teu lado. Vamos lá. Período monárquico unificado. Por que unificado? A nação de Israel passou por 2 períodos no que tange aos reis. O Israel unido, ou seja, o reino de Israel unido e o reino de Israel dividido. Deixa eu bater bem aqui na tecla. A grande maioria dos livros de teologia, repito, a grande maioria dos livros de teologia e até mesmo os livros de história geral, colocam o período monárquico unificado, ou seja, o Israel unido, com 3 reis, que seria Saul, Davi e Salomão. Os historiadores costumam cometer erros de dados, de informações? Sim, claro que cometem, porque são seres humanos como qualquer outro e vão cometer e continuar cometendo erros. Eu sou historiador de cátedra universitária e tenho também, como ser humano, cometido erros, e a gente tem que lutar para cometer o menor número possível de erros conscientes. Inconscientes continuaremos cometendo, né? Por isso que diz inconsciente, você não percebe quando você está cometendo este erro. E um erro de história foi cometido por mais de 1000 anos. Que
1000 anos se passaram e os historiadores modernos descobriram uma falha na cronologia bíblica. Não que a Bíblia estivesse falhando, o problema foram nos historiadores e nos teólogos, que na verdade não foram 3, os reis do Israel unido. Sabiam disto? Foram 4. E muita gente conhece com Saul, Davi e Salomão, mas se esqueceram que no meio do caminho, entre Saul e Davi, apareceu um rei, que foi um dos filhos de Saul. Onde está escrito isso? Segundo livro de Samuel, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Está aí o probleminha, foi uma falha. Está na Bíblia? Tá. Mas você vai encontrar, tanto que na apostila eu fiz questão de só apresentar os 3 mais conhecidos, posto que iríamos falar do 4º, que não é nunca, jamais mencionado em lugar nenhum. Suave à esquerda. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Se você nunca ouviu falar disso, está ouvindo hoje. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o levou para Maanaim. Versículo 9. Constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Verso 10. Da idade de 40 anos era Isbosete quando filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas a tribo de Judá seguia a Davi. Observaram? Então, Isbosete, ele é considerado pela Bíblia o 2º rei de Israel. Mas é interessante que esse texto, ele menciona 2 situações. Ele menciona que para Isbosete se tornar rei de Israel, ele teve um esforço muito grande de ganhar a adesão, a simpatia de tribos e de territórios que estavam, vamos dizer, um tanto abalados, né? Um tanto em problemas internos. O versículo 9 deixa isso claro, né? Olha, constituiu o rei sobre Gileade. Gileade estava numa agitação política muito grande. Sobre os Assuritas, que era uma região central da Palestina, sobre Jezreel, que era próximo do Vale do Armagedon, sobre Efraim, uma tribo, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Então a aceitação de Isbosete não foi assim, um estalar de dedos, foi um processo que levou algumas semanas ou meses, segundo alguns historiadores. A Bíblia não diz o período exato que se trabalhou nesta adesão de credibilidade. Outra coisa que nos chama a atenção é o versículo 10. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, ou seja, o seu governo foi curto, muito curto, comparado ao dos outros reis de Israel e de Judá. Talvez essa seja uma das razões por que não se considera Isbosete o 2º rei de Israel. Mas olha aqui, essa última frase do versículo 10, ela é muito chamativa. Mas a tribo de Judá seguia a Davi. Sabe qual a razão dessa frase? E eu creio que você vai se lembrar por quê. A razão dessa frase é porque Deus já havia ungido a Davi para ser rei, mas ainda não era a hora para assumir. Olha só, não era a hora ainda para assumir. Olha que interessante. Saul já havia sido rejeitado por Deus, mas Deus tem tempo de fazer as coisas. Você já observou isso? Não parou para pensar? Não leu a narrativa? A rejeição de Deus a Saul começa no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, não é? E fecha no capítulo 28
quando Saul consulta a pitonisa ou a feiticeira de Endor para levantar, né, ou trazer à tona o suposto espírito de Samuel. Então, o período da rejeição de Saul dura na Bíblia em torno de 13 capítulos, vai do capítulo 15 ao capítulo 28. Então, ali já vemos, né, a rejeição de Deus completa sobre a pessoa de Saul como rei de Israel. Nesse meio tempo, onde transcorrem dos capítulos 15 e 28 do primeiro livro de Samuel, observa isso que interessantíssimo, né? Davi já é confirmado rei de Israel, ele é ungido, só que não assume. Essa é a razão porque esse texto de 2 de Samuel diz, né? Mas a tribo de Judá seguia a Davi. Por que seguia Davi? Porque sabia que lá na frente ele seria confirmado. Foi ungido antes, mas seria lá na frente, após a morte de Saul, confirmado rei de Israel. Entendido, gente? Interessante isso aqui. Pouca gente percebe esses detalhezinhos, porque são detalhes históricos, né, que precisam ser analisados. Vamos lá, vamos fechar, são 9h50, 10 minutos, terminamos a nossa aula. Não demoraria muito e o povo estaria reivindicando um rei para si. Samuel, o último e maior de todos os juízes, é levado por Deus a ungir a Saul benjamita como monarca de Israel. Abrange o período de 3 reis. Já falamos 3 reis, mas sabemos que são 4. Né? Saul, Davi e Salomão, desde o ano 1040 até 920 a.C. Foi o período áureo de Israel. Durante este tempo, Israel ainda era uma única nação, e não duas, como aconteceu após a morte de Salomão. Este foi um período de consolidação que trouxe para Israel o status de nação. As conquistas anteriores ganharam agora uma forma definida e os limites geográficos foram expandidos até onde Deus havia prometido. Apesar da desobediência de Saul e do declínio de Salomão nos seus últimos anos, o culto ao único Deus foi totalmente restabelecido e a situação religiosa caótica do tempo dos juízes terminou. Isso é verdade. Vamos lá, vamos ver então os governos de cada um desses reis, lembrando que nós não faremos aqui menção de Isbosete, porque o governo de Isbosete foi muito rápido, foi muito curto, tão rápido e tão curto, que nem a própria Bíblia, interessante, né? Faz menção de fatos ou acontecimentos que pudessem ter ocorrido no governo de Isbosete. Já perceberam isso? Só tem essa menção no texto sagrado que mencionamos agora, de 2 de Samuel, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Fora esse texto, nós não vamos encontrar nenhum outro texto que volte a mencionar detalhes sobre Isbosete, o segundo rei de fato de Israel. Então foi uma coisa assim, foi uma lacuna muito rápida, muito breve, que não deu nem margem para a Bíblia dar detalhes do que aconteceu. Já no governo de Saul, de Davi e de Salomão, aí sim, tanto o livro de 2 de Samuel, o livro dos reis e o livro das crônicas dão bastantes detalhes. Mas vamos então só nos situar em detalhes de Saul, Davi e Salomão. Isbosete é uma exceção, né? Foi muito rápido e a Bíblia decidiu ficar em silêncio. Saul. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1 e 1 de Samuel, capítulo 31. Foi ele o primeiro rei de Israel. Começou a organizar, a solidificar a nação. Ele e seu filho Jonatas guerrearam contra os diversos povos que ainda não haviam sido dominados e os derrotaram. Mas Saul cometeu 2 erros decisivos. O primeiro foi na guerra contra os amalequitas. A ordem de Deus era para exterminá-los completamente, sem nada deixar. Deus foi claríssimo. Todo mundo, passa a faca, passa a espada, mata todo mundo. Palavra de Deus. A ordem de Deus era para exterminar todos. Todavia, Saul desobedeceu. O que ele fez? Não matou Agag. Meu Deus! Bem como muitos animais. Então o negócio é complicado. Ele decidiu poupar tanto o rei como os animais. Por isso foi repreendido por Samuel. Na segunda vez, como Samuel demorasse, ele tomou para si o ofício sacerdotal. Não era para ele ser sacerdote, não era para ele apresentar
sacrifício, que não era permitido ao rei, e fez o sacrifício. Desta feita, a repreensão de Samuel foi mais dura, e ele proferiu a sentença sobre Saul de que Deus já o havia rejeitado e escolhido outro rei em seu lugar. Sua história é narrada no livro de 1 de Samuel. Então, o processo de rejeição começa no capítulo 15, mas fecha, se consolida, não é, no 28, quando ele já está desviado, perdido, fora da presença de Deus, né? Mas tudo, a rejeição mesmo, efetivamente começa no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Aí vem Davi. Davi ocupa o segundo livro de Samuel, capítulo 1, e vai até o primeiro livro de Reis, capítulo 1. Sucedeu a Saul após sua morte. Havia já conquistado grande respeito após ter derrotado Golias e se destacado como chefe militar. Mas o ciúme de Saul obrigou a fugir para o deserto de Nob, até a morte deste, quando então foi ungido rei pelo povo de Judá e depois por todo Israel. Davi então sitiou e tomou Jerusalém, o baluarte dos jebuseus, ampliando-a e fazendo dela a capital. Subjugou as nações ao redor, estendendo seus domínios nos limites prometidos a Abraão, de acordo com Gênesis capítulo 15, versículo 18. Trouxe o tabernáculo para a cidade, juntamente com a Arca da Aliança e os demais utensílios. Após ter cometido adultério com a mulher de Urias, teve de enfrentar a sedição de seu filho Absalão. Morreu aos 71 anos de idade, após reinar 40 anos e meio, sendo 7,5 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Como era cantor, deixou muitos salmos inspirados, que vieram a ser uma das mais amadas literaturas do mundo. Sucedeu seu filho Salomão, que teve com Betseba. Morreu jovem, 71 anos de idade. Ao contrário, né, de outros personagens da Bíblia, né, ele não morreu de avançada idade. Salomão. Fala-se dele em 1 de Reis, capítulo 1, e vai até 1 de Reis, capítulo 11, 43. Este foi o ponto culminante do período. Salomão foi dotado por Deus de imensa sabedoria. Através de alianças de casamento com filhas dos reinos ao derredor, tornou Israel um reino próspero e respeitado. Construiu o templo de Jerusalém, que pode ser apontado como uma das maravilhas do mundo antigo. Teve muita fama e muita riqueza. Deixou-nos um grande número de provérbios encontrados no livro de Provérbios, bem como no livro de Eclesiastes e Cantares de Salomão. No final de seus dias, porém, as mulheres lhe perverteram o coração, e ele construiu templos idólatras e colocou imagens de escultura bem em frente ao templo. A consequência deste pecado foi a divisão do reino. Há um texto no primeiro livro de Reis, diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e que passou a adorar os demônios reverenciados por suas esposas. Essa declaração bíblica é pesada. Como um homem cheio do Espírito Santo chega a este ponto? Chega no momento que ele dá brecha, no momento que ele não vigia, no momento que ele abre espaço. É o que Paulo fala lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E para que Salomão se envolveu com 700 mulheres e 300 concubinas? Resposta: ao invés de ele confiar na provisão de Deus, porque Deus lhe deu tanta sabedoria, o que disse? Você vai ver lá no texto bíblico. Não, eu vou fazer alianças com as nações ao meu redor, por isso eu vou me casar com cada uma das mulheres destas nações, para que, ocorrendo um efeito de guerra, eu já tenho aliança com elas e, consequentemente, com as nações que me cercam, e aí não tenho o risco de eu ser invadido ou destruído. Perceberam a insanidade de Salomão? Ao invés de ele confiar no cuidado de Deus em proteger as fronteiras do seu reino, ele se deixou levar pela sedução das suas 700 mulheres e 300 concubinas. Ou seja, como é fácil perder a presença de Deus, né? Ele deve ter ficado deslumbrado, não apenas com as mulheres em si, com a sua beleza, mas com o seu poder.
Aí chegamos à conclusão que poder e fama sobem muito rápido à cabeça, se você não se cuida. Eu costumo dizer, né, tem 3 coisas que destroem rapidamente um homem: poder, fama e dinheiro. Que Deus nos guarde, quando Deus estiver usando a mim e a você poderosamente, que Ele nos dê humildade para reconhecer que tudo é dele, tudo é para Ele e que tudo é por Ele. Nós não temos nada que é nosso, que podemos dizer é meu. Se está em nós da parte de Deus, somos aqui apenas administradores, mordomos, cuidadores, porque tudo é dele e é tudo para ele. Vamos fechar o ponto 4. Período monárquico dividido. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos do norte separaram-se das 2 tribos do sul. O norte, com 10 tribos, chamou-se Israel, tendo como capital a cidade de Samaria, e seu primeiro rei foi Jeroboão. O sul ficou conhecido como Judá, tendo como capital Jerusalém, e teve como governante Roboão, filho de Salomão. Como veremos, o reino de Israel muito cedo apostatou do Senhor, passando a servir a Baal e outros deuses, sendo completamente dominado pela idolatria. Sob o governo de Acabe, o culto a Yahweh foi praticamente abolido do país, principalmente devido às instigações de sua mulher Jezabel. Foi neste período que surgiu o profeta Elias, o qual também fundou a escola de profetas e deixou Eliseu como seu sucessor, mas Israel nunca se emendou de seus maus caminhos. E no ano de 722 a.C., a Síria cercou a Samaria e retirou o povo da terra, levando-o para o exílio, segundo Reis 17. Judá, embora algumas vezes tenha falhado e desviado da lei devido à impiedade de algum rei, permaneceu fiel por mais tempo. Por ocasião do ataque de Senaqueribe sobre a capital de Jerusalém, Judá foi poupado devido à fidelidade e fé do rei Ezequias, segundo Reis 18. Mesmo assim, não tardaria a haver novas apostasias dentro do próprio Judá, como foi o caso do rei Manassés. Por fim, então, Judá sofre ataques do rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 607, e em 586 a.C., a cidade de Jerusalém atacada pelo mesmo, queimada e o templo destruído. Os objetos sagrados do templo são levados para Jerusalém e o povo vai para o exílio na Babilônia, onde permanecerá durante 70 anos. Na próxima aula, vamos dar uma rápida observação, uma rápida repassada na cronologia dos reis de Israel e de Judá, que está na página 6. Vamos trazer um resuminho, tá, nos slides que já temos postado para os irmãos. Observe que foram 17 os reis de Judá e 18 os reis de Israel. Lá nesse quadro que você está vendo aí na página 6, né, mostram as datas dos seus cativeiros, né, o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Para concluir, só relembrando, nesta matéria de história de Israel, não teremos prova, teremos um trabalho. Por favor, prestem muita atenção. Um trabalho. E aonde vai se basear esse trabalho? Lá no finzinho da apostila temos um questionário de 100 perguntas. 100 perguntas. Irmã Terezinha falou, se for necessário enviar antes do prazo, pode fazê-lo sem nenhum problema. A data é 30 de outubro. Essa data é improrrogável. Nós não vamos prorrogar. Eu só lamento dizer que se um aluno tiver um problema no meio do caminho e não entregar até no máximo o dia 30 de outubro, você vai ficar sem nota ou a sua nota vai ficar quebrada na matéria de história de Israel, tá? Então você tem de hoje a mais de 2 meses. Como é que você vai responder esse questionário? Só trazendo as respostas, tá? Você pode mandar no meu e-mail, pode mandar no meu privado do WhatsApp, pode fotografar da maneira que for melhor, mas só trazendo as respostas. Exemplo, só para você não se perder, está aqui a pergunta número 12. Com quem começa a história de Israel? Aí você coloca 12 e a resposta. Você não é necessário você me passar pergunta e resposta, somente o número da pergunta somado à resposta. Todos estão me entendendo, gente? Prazo máximo 30 de outubro. Se puder e quiser mandar antes, maravilha, bem-vindo. 31 de outubro eu já não recebo.
Tem que ser uma situação muito excepcional para que você me justifique e eu receba o seu trabalho no dia 31 de outubro. Mas, a priori, já tem muita coisa atrasada, muita mesmo. Eu não quero acumular mais coisas, porque fica bastante difícil para mim, né? Contornar essa parte de correção de trabalho, correção de provas. Eu faço muita coisa, não estou aqui me justificando, me desculpando, mas eu preciso também de que vocês, alunos, nos ajudem também, claro, na medida do possível, em cumprir as datas estipuladas, tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou clarinha essa nossa aula de hoje? Ela foi do 2 em 1. Então, por gentileza, se vocês já quiserem começar a responderem o questionário, sejam bem-vindos. Se quiserem já começar, é a minha recomendação. Já comecem a responder já de a pouquinho. A apostila não é tão grande, tá? Vocês vão ter respostas na apostila e nos slides que eu postei no grupo. Se você não consegue encontrar os slides que estão lá no grupo, me avisa que eu mando, né, no seu privado para que você possa salvar esses slides, que eles são de capital importância. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a aula de hoje. Uma pena, hoje teve um faltão, né? Faltou a irmã Jennifer, nosso irmão Jonatas, Jobé, Leidiane, Rodney. Faltaram 1, 2, 3, 4, 5 alunos, né? Dos 11, quase a metade da turma hoje esteve ausente. Mas tudo bem, irmã Leidiane e irmão Rodney estão viajando ali no Brasil. Quero acreditar que tiveram dificuldades, né, com a conexão de internet, né, dependendo de onde eles estão ali no Brasil, né, a conexão de internet, eu entendo, fica bem complicada. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, nosso irmão Wilson Fernandes, que está lá em São Francisco, né, na Califórnia. Então, ele está atrás da Golden Gate, né? Me lembro do irmão Lucas Morelles, né? Dentro do seu estúdio, ele estava em todos os lugares que você possa imaginar, menos na realidade, né? Ele é amante da realidade virtual. Eu creio que essa doença passou para o irmão Wilson, né? Eu estou com a minha realidade natural aqui atrás de mim. Isso aqui é a minha realidade natural, não é virtual, não. Isso aqui são os meus bebês, todos os dias. Convivo com eles 18 horas por dia, né? Não posso ficar longe dos meus bebês, né? Só Deus na causa. Irmão Wilson, por favor, nos despedindo com a palavra de oração. Obrigado, irmã Terezinha, pela sua participação, irmão Wilson. Obrigado, Lucas, com um grande esforço. E obrigado, irmão Zandro, que hoje, por circunstâncias alheias à sua vontade, não pôde estar aí com seu sorriso bonito, mas cremos que na próxima aula vai estar com aquela dentadura que eu nunca vou ter, porque é só do irmão Zandro. Gente, também quero, antes do irmão Wilson orar, quero agradecer a você, né, que já pôde fazer os pagamentos do mês, da sua mensalidade do mês de agosto. Muito obrigado, Deus abençoe e recompense a vocês pela pontualidade. Você sabe que a sua mensalidade, sendo paga em dia, ela ajuda a manter a melhor qualidade dos nossos serviços da nossa escola. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Wilson, por favor, nos despedindo com a palavra de oração. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que nos foi dada, Senhor. Graças a Deus. Esse ensinamento, Senhor, foi passado, Senhor. Continue, Senhor, abrindo nossa mente para que possamos pôr em prática, para que possamos memorizar tudo aquilo que foi ensinado, que possamos ter mais comunhão contigo, Senhor, para que possamos colocar a nossa vida de acordo com os seus desejos sobre nós, com os seus propósitos sobre nossa vida, Senhor. Abençoa cada um de meus irmãos, Senhor. Dê-nos a noite abençoada. Aqueles que não puderam estar, Senhor, que o Senhor seja com eles, onde eles estiverem, guarde e os proteja, Senhor. Nos dê uma noite de paz, nos dê uma semana maravilhosa. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, para você não se esquecer: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade. Disciplina. Compromisso. Seriedade. Disciplina. Compromisso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça
É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus abençoe, um bom descanso, uma boa noite, uma boa semana. Até a próxima segunda, dia 28, daqui a pouquinho, dentro de menos de uma hora, a aula aqui gravada para você assistir ou reassistir. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado.